seu Maciel, olá, seu Henrique, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Olá, Elizabeth, seja bem-vinda. Olá, seu Neno, seja bem-vindo. Paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Como é que tem sido a semana? Fala para mim aí, vamos interagir. Como é que tem sido a semana de vocês? Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Vamos lá, seu Cícero, seja bem-vindo, seu Cícero. Que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Seu Glauber, seja bem-vindo, seu Glauber. Que Deus abençoe a sua vida. Eudilene, seja bem-vinda. Eliette, seja bem-vinda. Paz do Senhor para vocês. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá. Quem tá vendo? Como é que foi o dia de vocês? Foi bom? Oi lá, seu baiano, seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda, Aline. Que Deus abençoe você, querida. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, que Deus te abençoe, Edilene. Eudilene, que Deus te abençoe, viu? Você e sua família. Seja bem-vindo à live. Seu Roberto, User, sua Shane, essa Fabi, sejam todos bem-vindos, viu? Hoje a gente vai estudar sobre os apóstolos, a gente vai aprender um pouquinho. Seu Roberto, Laura, Iranilda, seja bem-vinda. Conceição, seja bem-vinda. Cleide Linéia, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Senhor para todo mundo. Vão se chegando, vão sentando na cadeira, puxando o sofá, tirando a almofada, botando o tapete no chão. Fica todo mundo à vontade, viu? Olá, seu pastor Jorge, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que o dia de vocês tenha sido um dia bom. Um dia com o Senhor. Vocês convidaram Jesus para estar com vocês durante o dia? Para vir passar o dia? Trouxeram Deus à existência na vida de vocês? Orar e consagrar o dia a Deus? Já começaram a fazer as tarefas de casa? Seu Anderson, seja bem-vindo. Seu Paulo, seja bem-vindo. Seu Roberto, seja bem-vindo. Vamos então começar, gente? Acho que já tem um número bom de pessoas na live, né? Vamos lá? Para quem não me conhece, tem bastante gente nova aqui. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Ok? Fui levantada e escolhida por Deus para estar aqui auxiliando vocês na sua trajetória, no seu processo de cura e libertação com Deus, e aprendendo, ensinando vocês a ter um relacionamento com Deus sem religiosidade, mas sim um relacionamento prático, através da leitura da palavra. Tá bom? Hoje a gente vai aprender sobre... Gente, fica à vontade, tá? Senta aí no sofá, no cadeira, onde vocês estiverem, vamos começar aqui. Hoje a gente vai aprender sobre os apóstolos Judas Iscariotes, Judas Tadeu e Tiago. Esse projeto aqui, ele já está vindo de várias lives que eu venho falando, né, sobre as características dos apóstolos. Esse projeto, ele começou comigo. Foi um projeto que eu fiz no meu particular para eu aprender a ter relacionamento com Deus. E Deus me instruiu a estudar sobre os apóstolos para poder entender que eles eram pessoas comuns como nós. Porque a gente lê a Bíblia, a gente acha que os apóstolos eram pessoas assim, vamos botar surreais, diferenciadas, que Jesus foi lá e escolheu porque eles eram superdotados, vamos colocar dessa forma, e que foram servir Jesus ali. Mas não. Os 12 apóstolos, eles eram pessoas comuns como nós, como eu, como você, que estavam pescando, ou os que estavam nos seus ofícios ali, de cobrador de impostos, pescando ali, fazendo. Jesus passou e falou, vamos comigo, vamos ser pescadores de vidas, vamos ser pescadores de homens, de pessoas. Largue isso aí, entende? Mais ou menos assim, largue isso aí e vem comigo que eu vou te ensinar o que é pescar de verdade. Então, todos os apóstolos, na verdade foram 14 apóstolos, foram 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que andaram com eles, e depois teve 2 apóstolos, que foi Matias e Paulo, que era Saulo que virou Paulo, que teve após a ressurreição de Jesus, entende? Então, esses 14 apóstolos não eram pessoas excepcionais, eram pessoas comuns. E é isso que a gente está abordando nesses dias que a gente vem já trabalhando, falando sobre os apóstolos, a gente vem falando sobre as características dos apóstolos. Tá bom? Então, primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para a gente estar aqui conosco, para a gente fazer uma oração, abrindo ele e chamando os protagonistas da história para estar aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Peço-te, Pai, que o Senhor seja bem-vindo aqui, Senhor. Convido o Senhor, Jesus e o Espírito Santo, vocês são bem-vindos aqui.
adentre o nosso coração, acalma a nossa mente, refrigera a nossa alma, que nossas atenções venham estar voltadas para Ti, para a Tua palavra, que a gente venha estar concentrado, Pai, somente em Ti, que não venha haver distrações nesse momento, Senhor. Que nós venhamos estar com o coração aberto e receptivo à Tua voz, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Nos dê discernimento de espírito e sabedoria, Senhor, para a gente poder absorver as palavras e botar em práticas em nossas vidas, Senhor, para ver transformação em nós e ficarmos conformes à Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a ter relacionamento contigo. Ensina-nos, Senhor, a Te buscar em espírito e verdade, a querer desenvolver contigo uma intimidade, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, vamos começar? Vamos lá? Então, a gente vai começar por Judas Iscariote. A paz do Senhor, seu Leandro, seja bem-vindo, viu? Então, que bom que o Senhor está aqui comigo. Vamos lá. Quem é Judas Iscariote? Judas Iscariote é a pessoa, vamos botar assim, né? Que traiu Jesus. A gente só conhece Judas Iscariote praticamente por isso. Porque ele traiu Jesus. Né? Mas quem realmente foi Judas Iscariote? Foi um dos 12 apóstolos de Jesus, era um pescador e largou tudo para seguir Jesus. Ou seja, Judas também foi mais um pescador que quando Jesus passou, ele falou, vem, e ele largou tudo e seguiu Jesus. Ele teve aquela iniciativa de seguir. Luciana, paz do Senhor, seja bem-vinda, querida. Era o tesoureiro do grupo. Ele participou de grandes milagres, como Jesus alimentou as 5.000 pessoas, quando Jesus acalmou a tempestade, quando Jesus ressuscitou Lázaro, entre outros. Mas apesar de todos esses feitos, Judas traiu Jesus, entregando ele aos romanos e traindo com um beijo no rosto. Ele se suicidou após trair Jesus. Só que o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Judas era uma pessoa... Quais eram as características de Judas? Ele tinha um perfil idealizador. Se você pegar para... Eu vou ler aqui e a gente vai estudar característica por característica de Judas para vocês entenderem o que eu quero para vocês entenderem o que eu estou falando. Cris, seja bem-vinda, Cris. Qual era o perfil de Judas? Quais eram as características físicas de Judas? Características físicas e mentais. Ele tinha um perfil idealizador, ele era uma águia, ele era criativo, intuitivo e o pensamento no futuro. Um dos mais instruídos entre os discípulos. Tinha dificuldade em entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Ou seja, ele tinha facilidade de lidar com as pessoas, ele tinha facilidade de raciocínio rápido para lidar com situações, raciocínio rápido e lógico para lidar com situações, ok? Mas ao mesmo tempo ele tinha suas limitações. Qual era a limitação de Judas? Ele tinha dificuldade de entender a si próprio. Ou seja, ele entendia todo mundo, ele resolvia o problema de todo mundo, ele era o matemático do grupo, ele era o tesoureiro do grupo, mas ele não conseguia entender a si mesmo. Por quê? Porque ele tinha suas feridas e seus traumas. Entende? Como todos nós temos. Todos nós temos feridas e traumas. Todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Entende? Então, Judas era a mesma coisa. Ele tinha as qualidades dele lá, que sobressaíam no grupo, ok? E, ao mesmo tempo, eles tinham os defeitos que ele guardava para si, como a maioria de nós fazemos. Entende? Então, ele tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Ou seja, ele falava com as pessoas, lidava com as pessoas, era o tesoureiro do grupo, mas com ele próprio, ele não se permitia ser curado. Ele tinha traumas, ele tinha feridas. Ele não se permitia adentrar. E ele conviveu com Jesus. Entende? Então, daqui, a gente já parte por um princípio. Se Judas Iscariote, ok? Ele tinha um lado bom que que os 12 apóstolos utilizavam dele, mas ele também tinha um lado ruim, que era dificuldade de se entender próprio e não era sincero consigo mesmo, ou seja, ele omitia. E mesmo assim ele andou com Jesus. Então o que a gente extrai disso aqui? Que o fato de você cultuar ao Senhor, o fato de você desenvolver uma intimidade com Deus, se você não se permitir ser curado por Ele, Deus não vai invadir o seu livre-arbítrio. Entende? Então aqui a gente já consegue tirar uma extração. Então a gente consegue entender que se a gente não permitir de Deus transformar a gente, se a gente não liberar o acesso, ok? Você pode ser como um Judas. Você pode ter
um perfil raciocínio lógico, você pode ser uma pessoa que se dá bem com todo mundo, você pode ser uma pessoa que seja águia, você pode ser uma pessoa que tenha raciocínio lógico, que seja um exemplo de pessoa. Mas o seu interno tem ferida, o seu interno tem trauma. Entende? Você pode conviver um relacionamento com Deus, na sua intimidade, na sua individualidade. Mas se você não abrir a guarda para o Senhor mexer em você, você vai continuar com as feridas, com os traumas. E isso pode se agravar em algum momento lá na frente. Por exemplo, as feridas e os traumas de Judas se agravaram na traição com Jesus. Entende? Ou seja, ele tinha um defeito. Talvez ele tivesse sido permitido. Cris, que Deus abençoe você, querida. Se Judas tivesse sido permitido, ok? Ser trabalhado por Jesus, na época ali com Jesus, talvez, vamos botar assim, metaforicamente falando, talvez pode ser que não seria Judas que traísse Jesus. Ok? Porque ele se permitiu se deixar ser usado, mas que não foi o caso. Ele tinha esse defeito. Também tinha um lado organizador, um lobo acentuado, ou seja, ele era uma pessoa sagaz, era uma pessoa de visão, ok? Eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ou seja, Judas era inteligentíssimo. Entende? Judas tinha característica aqui, se você parar para analisar, de uma pessoa centrada, de uma pessoa ali inteligente, de uma pessoa que de um certo modo também, na verdade ele tinha duas características aqui. Essas características aqui mostram ser uma pessoa centrada e inteligente e ao mesmo tempo manipuladora. Porque a maioria dos manipuladores eles são pessoas assim mais racionais, são pessoas mais centradas, são pessoas mais quietas, são pessoas muito observadoras, que era o caso de Judas. Entende? Vamos continuar aqui. Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. Provérbios 14:12. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Ele suicidou-se traindo Jesus. Ou seja, Judas era inteligente. Judas, quantos Judas tem hoje em dia, tirando a parte da traição, mas pegando as partes das características de Judas, quantas pessoas são parecidas com Judas? Mas que muitas das vezes não se permitem serem transformadas pelas mãos do Senhor e acaba que não tem o fim que Deus gostaria que ela tivesse para a vida dela. Porque ela escolheu omitir as feridas e os sentimentos dentro de si, porque quando você não deixa Deus limpar, quando você não deixa Deus tratar, você está vivendo uma omissão, ou seja, você está mentindo para si mesmo, entende? E não se deixou tratar pelas mãos de Jesus. Jesus estava do lado dele. Jesus conviveu com Judas, entende? Então é uma pergunta que a gente pode se fazer. Se Judas tivesse abaixado guarda para Jesus, será que ele trairia Jesus? Ok? Vamos continuar aqui. O que a gente aprende com Judas? Agora vem uma parte aqui que é interessante que a gente vai botar para pensar. Que apesar de Judas ter traído Jesus com um beijo no rosto por 30 moedas de prata, você já parou para pensar? Vamos pensar, gente. Vamos pensar aqui. Vamos botar a caixinha para funcionar. Você já parou para pensar que tudo já estava predestinado por Deus para este feito acontecer? Ou seja, a gente que vem estudando a palavra, a gente que tem familiaridade com a Bíblia, a gente que lê ali, estuda todos os dias, a gente começa a perceber um padrão na Bíblia. A gente começa a perceber a forma como Deus trabalha. Entende? Qual seria esse padrão? Tudo que Deus faz, ou tudo que Deus vai fazer, ele avisa antes que vai acontecer. Entende? Então aqui, essa parte da traição de Judas com Jesus, já estava predestinado para ele ser o traidor de Jesus. Porque Deus queria dessa forma. Entende? Então aquela metáfora que eu falei anteriormente, que eu falei,
Ah, se ele tivesse aberto, baixado a guarda para Jesus, será que poderia ter sido outro? Não, porque que já estava predestinado. Ou seja, o destino de Judas era trair Jesus por 30 moedas de prata, por um beijo, para poder acontecer a crucificação, para Jesus ir para a crucificação, morrer pelos nossos pecados, ok? Pagar o preço de sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nós sermos libertos. Isso já estava predestinado por Deus, era o destino de Judas. Entende? Então, quando eu fiz esses estudos de Judas aqui, não estou falando que Judas estava certo. Sou totalmente contra pessoas que fazem errado, sou totalmente contra pessoas que mentem. Entende? Mas se você parar para analisar aqui, Judas já estava predestinado para a situação. Não tinha como ele escapar. Se não fosse por 30 moedas de prata, ia ser por outra coisa. Porque era o destino de Judas. Entende? Continuar aqui para a gente concluir. Você já parou para pensar que tudo já estava predestinado por Deus para este feito acontecer? Que a traição foi necessária para dar início à crucificação de Jesus e através dela nós termos por entendimento que as escolhas que fazemos existirão as consequências? E que a crucificação foi o auge das escolhas do povo? Ou seja, Jesus morreu na cruz, crucificado por causa dos nossos pecados, porque nós que eu falo é o ser humano, tá? Porque nós escolhemos mais o pecado do que andar com Jesus. Se o ser humano tivesse escolhido andar com Jesus, ser obediente desde quando começou a Bíblia, não existiria a crucificação. Mas desde quando começou a Bíblia, qual é o maior desentendimento de Deus para com o povo dele? A adoração de outros ídolos. Entende? O tempo todo na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus está lá falando que o povo dele adora outros ídolos. E ele abomina a adoração de outros ídolos. Seu José, seja bem-vindo, seu José. A paz do Senhor. Quem está entrando, sejam bem-vindos, viu? A paz do Senhor para vocês. E Deus abomina a adoração a outros ídolos. Só que quando a gente pega para ler aqui a adoração dos outros ídolos, a gente vai para o conceito que ídolos seria imagens, que ídolos seria objetos, que ídolos seria estátuas. A princípio é isso. Só que, na verdade, se você parar para analisar mais fundo, quando Deus fala adoração a outros ídolos, é a fé que você está colocando em cima de uma imagem que não vai te levar, não vai fazer nada por você, e você está venerando aquela imagem como se fosse Deus. Isso é adoração de outros ídolos. É a fé que você coloca no objeto. A objeto ali, ele vai continuar parado, ele não vai se mover porque é um objeto. É algo sólido. Só que a fé que você coloca em cima do objeto, entende? A fé que você deveria colocar em Deus, olhar para cima e falar, Senhor, vamos orar, vamos ter um papo sério aqui entre eu e você? Entende? Em vez de você pegar essa fé e jogar para cima e para olhar para Deus, não. As pessoas estão colocando a fé em amuletos, a fé em objetos, a fé em imagens. Mas é isso que Deus abomina. Aonde você tinha que colocar a fé, que é Deus, através da oração, da leitura da palavra, do jejum, da adoração, ok? Você botar a fé ali e adorar a Deus através do louvor que você canta, as pessoas colocam em lugares sólidos, em pedras, em estátuas, em imagens. E é isso que Deus abomina. Porque você tira a atenção sua de Deus e coloca a sua atenção no objeto. Entende? Então, se as pessoas deram um clique nelas assim e parar de fazer isso, porque essa é a eterna briga que existe, a adoração de outros ídolos, ok? E você acaba venerando outros ídolos. O que está por trás dos outros ídolos? O inferno, gente. Quando você fica venerando lá a estátua, quando você fica venerando lá a imagem, quem está por trás ali é a oposição. Que está jogando você, vamos botar dessa forma, que está induzindo você para você adorar ídolos ali e tirar a sua atenção de Deus. Vocês conseguem captar espiritualmente o que acontece aqui? A guerra que é? O plano espiritual existe, ok? O inferno existe, Deus existe. O lado bom existe, o lado mau existe. Então, o que o inferno faz? Para poder laçar você, para poder laçar a pessoa que não tem entendimento, ele pega
aquela imagem, aquele objeto, aquela estátua, ok? Faz a pessoa acreditar, colocar uma fé sobre aquele objeto e acreditar que aquele objeto ali vai dar alguma coisa para ela. Entende? Consequentemente, a pessoa tira a visão dela de Deus, do foco de Deus, e começa a venerar uma imagem. Entende? E faz daquela imagem ali o Deus dela. Aí começa a fazer altar, começa a botar vela, começa a botar plantinha, começa a fazer isso, que é uma maioria das pessoas fazem. Então Deus quer justamente isso. Ele quer te mostrar que a sua fé depositada nele é o suficiente, que você não precisa fazer altares para outros deuses. Por isso que ele fala outros deuses. Por quê? Porque não é ele. Aí isso se torna um deus pagão. Entende? Então, aqui... Então, voltando aqui. Então, aqui está explicando sobre a crucificação. Eu entrei nesse assunto para vocês entenderem o que Deus quer falar aqui. Deixa eu voltar. Peraí. Nos termos de entendimento, das escolhas que fazendo, existirá a consequência. A crucificação foi o auge da escolha do povo. Cheguei. Então, o que aconteceu? Jesus veio para a crucificação, para ser crucificado, para o sangue dele, o sangue de cordeiro, joguei totalmente santo, fosse o nosso pagamento do pecado do povo. É aonde eu cheguei. Entende? Então, se o povo, desde o início, tivesse tido relacionamento com Deus, como Deus queria na época lá de Adão, que ele falava diretamente com Adão no Jardim do Éden, nada disso teria acontecido. Se não tivesse havido o pecado de Adão e Eva, ok? A gente hoje estaria falando com Deus no paraíso. Porque não existe pecado. Entende? Então, a briga entre o bem e o mal, a luta, a guerra que sempre acontece é por causa da veneração de outros deuses que desvirtua o povo. Aí, trazendo isso para os dias atuais na sua vida. Tudo que você denota uma importância maior, que tira a sua atenção de Deus, isso se torna um ídolo para você. Naquela época do Antigo Testamento, era a veneração a estátuas e a objetos, ok? Hoje é o excesso de trabalho, é o excesso de internet, hoje é o excesso de pessoas que você coloca com uma idealização na sua vida, entende? De uma celebridade que você faz dela um ídolo para você, entende? Hoje é o estudo exagerado que você faz, hoje é a academia exagerada que você faz para cultuar teu corpo. Quando você denota algo muito exagerado e você denota da sua vida um tempo maior para poder estar fazendo, isso se torna um ídolo para você, porque está tirando a sua atenção da presença de Deus. Ou seja, você está botando Deus na prateleira, você fica aí um pouquinho, entende? Aí você vai fazer o que você quer fazer, porque você já está acostumado à tua rotina e você acha normal isso, e sem você perceber, você está se afastando dos caminhos do Senhor. Entende? É isso que Deus quer quebrar na gente. Deus quer que a gente entenda que Ele precisa ser a nossa prioridade, no sentido da palavra, gente. Não é falar assim, ela está falando isso metaforicamente. Não. É no sentido da palavra. Deus precisa ser a sua prioridade. Você precisa acordar de manhã, consagrar o seu dia ao Senhor, convidar Deus para estar contigo, trazer Deus à existência, orar sem cessar, orar em pensamento. Se tiver que orar sentado, você ora. Se tiver que orar deitado, você ora. Mas ora em pensamento, o tempo todo você está conectado com Ele. Ok? Porque quando a gente está conectado com o céu, não dá brecha para a oposição começar a minar na sua vida. Porque a oposição, ela mexe com o nosso pensamento. O nosso pensamento é o coração. Então, a oposição, ela vai fazer de tudo para destruir teu coração, que é o seu cérebro, que é o que você pensa. Entende? Primeiro a gente pensa para depois agir. Então, ela vai fazer de tudo para tirar você do foco de Deus. Então, se você estiver em oração o tempo todo com o Senhor, em pensamento, que é orar sem cessar, você não dá brecha para a oposição atuar. Entende? E você consegue andar nos caminhos do Senhor. Aí não acontece aqui como Judas, que foi lá traiu Jesus por 30 moedas de prata. Por quê? Porque ele deu voz
na cabecinha dele, porque ele tinha traumas e feridas. Foi uma coisa puxando a outra. E ele foi lá e traiu Jesus, sendo que o destino de Judas já estava traçado por Deus. Ok? Mas a gente entende que a crucificação não foi algo aleatório. A crucificação foi o pagamento dos nossos pecados. Então, se a gente parar para analisar mais fundo, nós tivemos culpa. Literalmente no cartório. Entende? Porque se a gente não tivesse pecado, a humanidade não tivesse pecado, talvez não precisaria existir a crucificação. Então, valorize o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não foi uma metáfora, não foi uma história, foi real. Deus se fez carne, veio ao mundo em forma de Jesus, viveu conosco, comeu conosco, sentiu teve nossos sentimentos, sentiu as dores que nós sentimos, fez homem, ok? Pagou um preço altíssimo para nós sermos livres do inferno. Então valorize o que ele fez por ti. Não é uma metáfora, não é uma história, não é um conto. É verdade. Ok? Aí aqui está explicando. Foi necessário um cordeiro, Jesus, para tirar o pecado do mundo, ou seja, Jesus pagou um alto preço para nos libertar do inferno. Entende, gente? Então, Judas, ele foi usado por Deus para um destino trágico, que era destino trágico, entre aspas, vamos botar assim, trágico para ele porque ele fez a traição por Jesus, mas já estava predestinado o destino de Jesus para ir para a crucificação e ao mesmo tempo libertar a gente. Entende? É trágico pelo processo que foi, porém no final nós somos livres. Fomos comprados por um preço de sangue, preço do cordeiro. E hoje somos livres graças a Jesus. E muita gente não valoriza isso. Porque não entendem. Porque não vê. Não entendem ou não querem estudar. Rose, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda, viu? Deus abençoe vocês. Elis também. Seu José Nildo também. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Então, é preciso haver de nós uma consciência maior. Sabe? Não só na parte teórica, mas na parte física, na parte do relacionamento, na parte do interesse em querer conhecer. Quando eu fiz esse estudo aqui, eu senti no meu coração, eu falei assim, mas quem são os 12 apóstolos? O que eles representam? O que eles fizeram? Quem eram eles antes de serem apóstolos? Essa foi a minha curiosidade, quando eu fiz esse estudo. Entende? Porque eles eram seres humanos como nós. Então eu queria entender na íntegra quem era cada um, para eu mostrar para mim, não era para mostrar para ninguém não, era para mostrar para mim que eu também poderia ser um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, que eu poderia também fazer a obra. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma ideia. Mas quando você se permite conhecer Jesus e você se permite a deixar ele tratar você, a sua ideia que você começou começa a mudar. Entende? É como se literalmente Deus começasse a te incomodar, a querer fazer você mudar para você estudar sobre ele. Então, quando a gente começa a estudar sobre um determinado assunto e a gente se interessa por aquele assunto, qual é a tendência nossa? A gente querer saber cada vez mais. E quando você busca conhecimento a Deus através da palavra e através de artigos que ele vai te direcionando para você ter, ok? Porque todo estudo que você fizer, sempre convida Deus para estar contigo, para ele direcionar você pelo caminho certo. Porque às vezes você pode absorver coisas que não é para você absorver e que não tem nada a ver com o que você está estudando e distanciar você do lugar aonde você quer ir. Ok? Então esse estudo aqui eu convidei Deus. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer mais de ti. Eu quero saber mais do Senhor. Eu nem pensava na minha vida em ser missionária, gente. Eu nem pensava na minha vida que eu teria um chamado de Deus. Eu apenas fui por mera curiosidade. Só que quando Deus encontra em nós um coração disposto, cada um de nós tem os propósitos de Deus já predestinado por Ele. E quando Ele encontra em nós uma disponibilidade, Ele investe. Porque você está investindo nele. Então, primeiro a gente investe em Deus. Primeiro a gente procura Deus. Primeiro a gente conquista Deus. Primeiro a gente conhece Deus. Entende? Conforme você for
se familiarizando, conforme você for buscando, conforme você for se interessando e se colocando disponível, ele vai trabalhando em você. Porque você está dando essa abertura. Deus não vai invadir a sua vida e falar, olha só, a Fátima, o seu João e o seu Marcelo têm esse problema aqui, listado numa lista, que eu vou lá e curar no dia tal, na hora tal. Não é assim que funciona. A gente se coloca em disponibilidade para Deus, ok? A gente se coloca em disponibilidade para Deus, a gente permite em querer conhecê-lo, a gente se permite querer conhecê-lo, a gente dá o primeiro passo, e conforme a gente for procurando, conforme a gente for se interessando, ele traz o retorno dele para nós. Entende? Por que eu falo que esse estudo aqui foi feito com ele? Porque eu não tinha noção por onde começar. Estava na pandemia. Estava na época de... Foi 2020 que eu fiz esse estudo. Entende? Estava na pandemia, ou seja, eu não tinha acesso à biblioteca, eu não tinha acesso a nada, eu tinha acesso à internet só. Só que aí, acesso à internet, acesso à Bíblia. Só que aí eu fiz a oração e falei, pai, eu quero te conhecer melhor, eu quero saber quem são os 12 apóstolos, eu quero saber. Porque eu sou uma pessoa curiosa, então eu sempre vou atrás das coisas querendo aprender. Entende? Então seja você assim com o Senhor no seu relacionamento com Ele. Conforme as suas curiosidades forem aguçando, forem despertando em você conforme você vai se relacionando, começa a perguntar para Deus aonde você pode adquirir conhecimento que Ele vai trazer até você. Entende, gente? Ele traz até a gente. É só a gente estar com o coração disponível e disposto em querer conhecê-lo. Tá bom? Vamos continuar aqui. Judas Tadeu. Quem era Judas Tadeu? Foi um dos 12 apóstolos de Jesus, filho de Alfeu e de Maria Cleófas, parente de Jesus e irmão gêmeo de Tiago, conhecido também como Tadeu e Lebeu, no Evangelho de Mateus e Marcos. Quais eram as características de Judas Tadeu? Irmão gêmeo de Tiago, filho de Alfeu, tinha um perfil comunicador, coração grande, bom e generoso, buscava sempre a harmonia do grupo, era muito querido por todos, tinha uma sensibilidade e uma simplicidade muito grande, ele evitava conflitos. Prestativo e sempre pronto a ajudar a todos, a trabalhar em equipe. Ou seja, Judas Tadeu era o oposto de Judas Iscariote, se a gente for fazer uma comparação. Enquanto Judas Iscariote era sagaz, era um lobo, era uma águia, ou seja, tinha uma visão totalmente racional e lógica da situação, Judas Tadeu era o fofinho, entende? Era o generoso, era o fofinho, era o mais calmo, vivia ali em harmonia com o grupo, sempre estava pronto a ajudar, era carinhoso, entende? Então, o que a gente pode tirar disso aqui? O que a gente pode aprender disso aqui? Que quem você é, suas características, sua personalidade, indifere de quem você pode ser em Cristo. O jeitinho que você é, com as características que você tem, com a personalidade que Deus te deu, que você tem, que você desenvolveu, é o que Deus vai usar para atrair pessoas com as mesmas características que as suas, ok? Que através da sua vida, outras vidas conhecerão a Cristo. Então você não tem que se preocupar em copiar alguém para poder ser parecido com ela, para poder vir pregar o evangelho, ok? Deus vai usar você do jeitinho que você é, com as características que você tem, com a personalidade que você tem, que vai ser trabalhado pela mão dele. Conforme você for se permitindo ser tratado por Deus, vai ser as suas características, do jeitinho que ele te tratar ali e tratar você, as feridas e seus traumas, ok? Para te fazer a libertação em você, você vai ser usado com isso. Então, o seu maior sofrimento se torna o seu testemunho, é onde Deus vai te usar. A sua maior dificuldade é onde Deus vai te usar. Entende? Então, o que a gente aprende com isso aqui? Que é só falar. Eis-me aqui. Pai, tô aqui. Eis-me aqui. Me usa conforme a tua vontade. É só isso. Você não precisa se preocupar com nada. O que você tem que falar é, Senhor, eis-me aqui. Tô aqui para você. Tô aqui para o que deve é. Se o Senhor estiver comigo, eu vou em todos os lugares que o Senhor me mandar.
Me ensina a ter um coração obediente, me ensina a ter um coração perdoador, me ensina a ter um coração puro e trabalha em mim, o acesso está livre. É isso que a gente tem que fazer. Porque é você que Deus vai usar aonde você está, ok? Com as características que você tem, para poder pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem. É através do seu testemunho que você fala e do seu comportamento, ok? Que vai mostrar para as pessoas que você tem relacionamento com Deus. A gente se evidencia mais pelo nosso comportamento do que pela gente fala, porque o que a gente fala, podemos falar qualquer coisa, a gente pensa para falar, mas o nosso comportamento nos entrega. Porque a gente não consegue usar máscara em comportamento. A gente não consegue fingir por muito tempo o comportamento. Então, em algum momento do seu relacionamento, do seu dia a dia, você vai se mostrar como você é de verdade. Entende? Então, quando você está cheio de Deus dentro de ti, quando você tem relacionamento com Deus, quando você busca o Senhor, consequentemente, não é você que fala para as pessoas, é o seu comportamento que evidencia o relacionamento que você tem com Deus. Entende? Os discípulos aqui não foi ao contrário. Eles tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Os 12 discípulos tiveram a oportunidade de andar com Jesus. Ok? E eles tiveram ali a oportunidade de serem tratados por Jesus em contato físico com ele. Hoje a gente não tem Jesus em contato físico, a gente tem através do Espírito Santo. A gente tem através de buscando ele na nossa intimidade, na nossa individualidade. Entende? Mas se você se comprometer, tiver disciplina, exercer a fé em Deus, sem imagem, sem nada, você e Deus, ou melhor, vamos botar assim, você é a parede do seu quarto, ok? A atmosfera ali onde você está. Você e Deus, botar uma fé nele lá, ele vai começar a trabalhar na sua vida, se você se permitir. Entende? É o que eu sempre falo aqui. Não é a religião que salva a gente. A religião foi feita pelo homem para administrar o povo. Você tem que ter o seu relacionamento com Deus na sua individualidade, gerando com ele uma intimidade. Conforme você for buscando e acreditando que você está buscando a Deus, que você está fazendo leitura da palavra, que você está colocando a palavra em prática, que você está adorando, que você está exercendo a fé, que você está jejuando para Deus, ele vai começar a se manifestar na sua vida. Entende? Através da fé. Deus trabalha através da fé. A fé é o que te conecta ao Senhor, a Deus. Se você não tiver fé, a fé é uma decisão. Eu acredito que Jesus Cristo existe, eu acredito que Deus existe, eu acredito que o Espírito Santo existe. É uma decisão. Você toma a decisão de acreditar. A mesma decisão que você tomou em aceitar Jesus e reconhecer Jesus como Filho de Deus é a mesma decisão que você tem que ter em acreditar que Jesus está contigo. Que Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo. E que você não precisa de artefatos, de objetos para poder saber que Deus está contigo. Ou seja, você está exercendo a fé em algo que você não vê, mas você sabe que acredita e sabe que existe. Entende? Deus trabalha através da fé. Então, quanto mais você buscar a presença de Deus, fazer a leitura da palavra ou ouvir a palavra, estar querendo estar na presença do Senhor, você está fortalecendo a sua fé, você está fortalecendo a sua carne, você está alimentando o seu espírito. Lembrando aqui que Deus é espírito. Então, para a gente se conectar com Deus e entender o que Deus quer de nós, precisamos estar na presença de Deus com o nosso espírito despertado. E a gente só consegue despertar o espírito mediante a gente ter disciplina, perseverança, determinação em querer estar na presença de Deus, buscando em Ele oração, acreditando que a nossa oração está passando do teto e que Ele está escutando. Entende? É um exercício. Seu Edivane, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida, viu? Seja bem-vinda à família também. Entende, gente? Então, é exercício. É acreditar que a sua oração tem valia.
Porque a oração que você faz, a oração com o sentimento que você faz, você está denotando nas palavras que você está saindo da sua boca o que você está sentindo. O coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Então, não adianta você fazer uma reza pronta, não vai servir de nada, porque alguém fez aquela reza, alguém fez aquela oração, e as pessoas estão seguindo aquilo ali como padrão. Mas a pessoa que fez foi verdadeira. Só que a pessoa que está fazendo em seguida, não necessariamente, ela está sentindo o que está sendo falado ali, que está decorado ali. Então, Deus quer que a gente ore pelo que a gente está sentindo. Deus quer que a gente ore pelas coisas que estão dentro de nós. O que está dentro de você? Você está feliz? Você está triste? Você está magoado? Você está com raiva? Você quer trucidar um no meio do caminho? É isso que Deus quer de você. Ele quer que você verbalize o que tem dentro de você. E é isso que vai conectar você a Ele. Porque você vai começar a sentir que você é ouvido. Muitas pessoas aqui têm dificuldade em relacionamentos porque elas querem ser ouvidas e não tem ninguém para ouvir. Ora ao Senhor, Ele vai te escutar. Fala para Deus que não tem ninguém para te escutar e que você está conversando com Ele porque não tem ninguém para te escutar, e começa a falar. Ele vai se manifestar para você. Se você acreditar que você está fazendo, que Ele está chegando a Ele. Ou seja, você está exercendo uma fé em algo que você não vê, mas você sabe que está subindo e que em algum momento Ele vai te responder. Exerça a fé. Acredite, decide. Vai, dá o primeiro passo, se joga. Igual aquelas criancinhas que tem no... Ele é o seu melhor amigo, Cris? Que bom, continua. Esse realmente é o nosso melhor amigo. Eu falo que ele é meu pai e minha mãe. De vez em quando ele puxa minhas orelhas aqui, mas a gente está indo feliz e contente. Entende? Então você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Não tem como você ser discípulo de Jesus, não tem como você querer viver o Evangelho, não tem como você querer viver os planos de Deus para sua vida, os milagres e as promessas, se você não desenvolver um relacionamento com Ele, se você não trouxer Deus à existência na sua vida. Entende? Então, de manhã, começa o seu dia orando ao Senhor, agradecendo a Deus por ter acordado, porque não necessariamente todos acordam, ok? Então, agradece a Deus que você acordou, consagra o seu dia a Deus, ou seja, entrega o seu dia na mão de Deus em consagração. Quando a gente consagra algo a Deus, ele se responsabiliza por aquilo ali que você está consagrando. Então, se você está consagrando o seu dia, se você está se consagrando a Deus, Ele vai se responsabilizar por você e pelo seu dia que você está consagrando. Entende? Então, agradeça a Deus quando você acorda, consagra o seu dia a Deus, convide Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar contigo, independente da religião que você resolveu seguir ou da denominação que você resolveu seguir. Convide Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar contigo. Faça disso uma rotina na sua vida todos os dias. Você vai ver que a sua vida vai começar a mudar. Porque Deus vai começar a se manifestar. Você vai ter o teu espírito despertado e você vai querer buscar mais a presença do Senhor. Vai ser algo involuntário. Não é algo que você premedita. Vai ser algo que o teu espírito vai gritar querendo. Entende? A partir do momento que você se mostrar presente ali. Karime Soares. As lutas fazem parte, querida. Se está tendo luta é porque você está no caminho certo. Entende? Então continue acreditando, exercendo a fé, que Deus vai honrar a sua fé e a sua persistência e perseverança nele. Nós somos provados antes de Deus nos entregar a promessa, de Deus nos entregar o milagre. Nós precisamos fazer por merecer. Então, continua perseverante que você vai conseguir, em nome de Jesus. Só não desista no meio do caminho, ok? Continua lá, firme e forte nele. Tá bom? Então, quais seriam as características de Judas Tadeu? Já li, mas vamos lá, que eu me perdi aqui de novo. O que a gente aprende no processo com Judas Tadeu? Mesmo que a sua vida não se destaque das demais pessoas, ela continua sendo importante para o reino. Mesmo que você não tenha tido grandes feitos, a sua vida faz a diferença onde Deus lhe coloca. Então, exerça a sua função como cristão e seja a diferença neste lugar.
Todos nós somos importantes e para a obra de Deus. Você é importante, a sua vida faz a diferença. Então continue seguindo em frente, sabendo que você pode impactar e fazer a diferença na vida de uma pessoa. O que está acontecendo aqui? Por que isso aqui foi lido? Porque se a gente for parar para analisar Judas Tadeu, ele não teve grandes feitos. Ele foi um discípulo que ele andou junto com os outros discípulos, mas ele não teve um destaque como Pedro, ele não teve um destaque como Paulo, ele não teve um destaque como Judas Iscariote, ele não teve destaques, entende? Ele foi uma pessoa ali que ele era prestativo do grupo, ou seja, ele fez a evangelização, ok? Mas ele não foi muito citado. Só que aqui a gente aprende que independente de você ter sido destacado ou não, você é útil. Entende? Então todos nós somos úteis. Não é porque hoje você não está na internet, não é porque as pessoas não te conhecem, não é porque Deus não te usa como usa outras pessoas aí que estão em destaque, que você não tem serventia. Você tem serventia, porque Deus vai te usar com as características que você tem, com a personalidade que você tem, no lugar onde você está. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no colégio, seja no trabalho que você exerce, seja na rua, seja na autonomia que você faz. Ele vai te usar de alguma forma, basta apenas você estar disponível. Zena, seja bem-vinda, querida, paz do Senhor. Basta apenas você estar disponível em querer deixar ser usado por Ele. Entende? Basta apenas você estar com relacionamento com Deus em dia. Aqueles que se deixam ser usados por Deus, geralmente, não é regra, mas geralmente elas buscam a Deus na sua intimidade. Quando você se deixa ser usado por Deus e você não tem intimidade com Deus, pode ser que você faça alguma coisa errada no meio do caminho. Então, você precisa entender algo aqui. Você é cartão de visita do reino. Quando a gente chega numa empresa que tem a recepcionista ela não está ali por acaso, ela está ali para te recepcionar. A recepcionista é o cartão de visita da empresa que ela trabalha. Então, ela tem que estar aparentemente bem, ok? Ela tem que estar com o psicológico dela bom, estável, para poder saber lidar com as adversidades que acontecem no dia a dia. E ela tem que saber da administração da empresa, para poder apresentar a primeira visão, apresentar o que a empresa em si vai disponibilizar para aquela pessoa que está entrando. Ou seja, a recepcionista é o início de tudo, ok? Você é o início de tudo no reino de Deus. Então, você precisa estar com seu relacionamento com Deus em dia, você precisa estar com seu psicológico em dia, você precisa estar com seu físico em dia, ou seja, não se apresentar de qualquer jeito, precisa haver uma organização, precisa haver uma limpeza, precisa andar bonitinho, entende? Saudavelmente, aparentemente saudável, precisa estar saudável espiritualmente e intelectualmente, entende? E você consegue tudo isso que eu estou te falando aqui se relacionando com Deus. Porque Deus vai começar a tratar você de dentro para fora, transformando você de dentro para fora mediante as permissões que você dá para Ele. Então, o que você liberar para Deus é onde Ele vai mexer. Se você liberar 100% para Deus, Ele vai mexer nos seus 100%. Ele vai te transformar da água para o vinho. Mas se você liberar só 10%, Ele é onde Ele vai mexer 10%. É o retorno que você vai ter de Deus. Então, tenha isso por consciência. O que você dar para Deus é o retorno que você tem dele. Se você parar para analisar, Deus é totalidade. Deus é 100%. Deus é dono de tudo. Deus fez o mundo, o universo. Ou seja, Deus tem poder absoluto sobre tudo. Se Deus tem poder absoluto sobre tudo, por que você só vai querer 10% de Deus? O mesmo 10% que você vai dar para Deus, que você quer de Deus, é o mesmo 100% que você teria dele. Ou seja, é o mesmo trabalho. Você vai passar pelo mesmo processo de cura e libertação. Você vai passar pelas mesmas dores, porque Deus vai lá limpar a ferida, vai estar doendo. Você vai ter que liberar perdão para quem te feriu. É o mesmo processo. Então, para que você vai liberar só 10%? Você não libera 100%. Se é o mesmo processo. Você passa pelo mesmo processinho ali, etapa por etapa. Para poder viver a totalidade de Deus, você tem que dar a sua totalidade para Ele. E deixar Ele transformar você da água para o vinho. Dói muito.
Não vou mentir pra ti. Dói muito. Parece que você vai morrer. Parece que você não vai aguentar o seu processo quando você resolve dar a totalidade sua pra ele. Que foi o que eu fiz. Eu dei minha totalidade pra Deus. Eu sou 880. Eu não consigo ter meio termo. Sempre fui assim. Ou eu dou tudo ou dou nada. Ou eu gosto muito ou não gosto nada. Eu sempre fui assim. Entende? Então, se é pra dar pra Deus, dê logo tudo. Então eu dei tudo. Eu dei permissão em todas as áreas da minha vida. Doeu e dói muito. Porque a gente está sempre sendo lapidado, a gente está sempre sendo trabalhado por Deus. A lapidação ela não para. A gente vai estar sempre em lapidação até ele recolher a gente desse plano. Entende? A gente vai estar sempre em aperfeiçoamento. Só que cada vez que Deus nos aperfeiçoa, cada ferida que ele cura, cada trauma que ele liberta, cada libertação que acontece, você cresce, você desenvolve, você cresce como pessoa, você amadurece como pessoa, você amadurece espiritualmente e você cresce espiritualmente. E cada vez que você cresce, cada vez que você amadurece, Deus vai lá e traz dele para ti, ou seja, ele tira a ferida, ele tira o trauma, mediante a sua permissão, ok? E mediante o seu relacionamento com ele, ele limpa você. E aquele espaçozinho ali que ficou cicatrizado, ele não fica vazio. Deus preenche com a presença dele. Por isso que tem pessoas que transbordam. Por quê? Porque elas se permitirem serem tratadas por Deus. Por isso que tem pessoas que quando a gente olha para ela, a gente vê literalmente o Espírito Santo nela. Por quê? Porque ela se permitiu. Ela deu o 100% dela para Deus. E passou pelo processo lá chorando, mas está lá liberta, curada, vivendo os planos do Senhor. E é isso que Deus quer por cada filho. Boa noite, senhora Amília. Seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor para ti. Entende? Então, Deus quer o seu sumo. Deus quer o nosso azeite. Deus quer botar a gente na prensa e cada vez mais apertar para a gente extrair o melhor azeite. Cada vez mais limpo, cada vez mais refinado. Entende, gente? Então, tenha isso por consciência. Você é importante para o reino. Você é importante para Deus. Aonde Deus te coloca, você faz a diferença mediante ao relacionamento que você desenvolve com Ele. Entende? Para você não ser um cristão de fachada. Cristão aqui, eu não sei se vocês têm consciência, mas cristão aqui não é religião. Cristão aqui é quem acredita em Jesus. Independente da denominação que você escolhe, se você acredita em Jesus, você é um cristão. E você pode ser um discípulo de Cristo, mediante o relacionamento que você desenvolve com Ele. Entende? Então, seja você aqui como os apóstolos foram, que Jesus passou, não olhou para o passado deles, até porque Jesus já sabia, mas não olhou para o passado deles, não olhou para a situação financeira que eles estavam, não olhou para nada deles e falou, vem, me segue, vou te fazer pescadores de pessoas, pescadores de homens. Entende? Então, seja assim, você é ousado como Jesus, vai na direção dele, acreditando que ele não vai soltar a sua mão, porque ele não vai soltar a sua mão. Se você determinar que você quer ser transformado, se você determinar que você quer conhecê-lo, se você determinar que você quer que Deus faça parte da sua vida, que Jesus seja o seu Senhor e Salvador, ok? E você reconhecer Jesus como Filho de Deus, Deus não vai soltar da sua mão, a não ser que você solte da mão dele. Mas ele não vai soltar da tua mão. Ele vai ficar o tempo todo ali do teu lado. O que faz a gente soltar da mão de Deus é o pecado que a gente se encontra. Mas se você resolveu ter uma vida com o Senhor em relacionamento com Ele, qual é a tua tendência como ser humano? Você começa o seu relacionamento com Deus com pecado. Normal. Mas qual é a tendência dele? É você andar em santidade com Deus, se abster do pecado das práticas ilícitas que você fazia e começar a olhar para si mesmo como templo, casa, morada de Cristo, templo do Espírito Santo, que você vai fazer questão que o Espírito Santo habite em você. Mas para o Espírito Santo habitar em você, o que você tem que fazer? Se permitir ser tratado. Porque aquele que experimenta ter a presença de Deus na sua vida e tem conexão com Deus a ponto de escutá-lo falar contigo, você nunca mais volta para o seu passado. Por mais tentador que seja, você não consegue voltar.
É o que a gente fala que a gente chegou no Santo dos Santos. Entende? Como se chegasse no alto grau. Quando você chega nesse alto grau aí, que você tem um relacionamento com Deus no profundo, que você experimenta da presença dele, que você experimenta da manifestação dele na tua vida, literalmente no sentido físico, você não consegue mais voltar para o passado, você não consegue mais pecar. A sua carne, ela não tem mais voz na tua vida. O seu espírito domina tudo. Mas você, para chegar a esse nível, você tem que mergulhar a fundo. Você tem que ter coragem e disciplina em buscar a presença de Deus. Não é depender de denominações. É você depender de Deus. O que vai salvar você é você buscar Ele na sua intimidade, na sua individualidade, para poder ter o seu relacionamento com Ele. A denominação é secundária. A denominação nos é ensinada que ela é importante. Para a gente ter ali a comunhão com os nossos irmãos. Para a gente cultuar o Senhor. É importante? Não estou falando para você que não é importante. Entende? É importante para o seu crescimento, é importante para a sua socialização, é importante. Para o seu intelectual, você lidar com pessoas ali que têm maior conhecimento contigo, é importante. Porém, Deus é sua prioridade. Então, aonde você vai buscar ser tratado, curado e liberto, não é expulsação de demônio, é liberto. Ou seja, aquilo que te tirava você do sério, aquilo que estava ferido, aquilo que estava te machucando de algum modo, vai deixar de existir mediante a libertação que você procurou em Deus, ao relacionamento que você desenvolveu com Ele. Através da cura, do processo que você vai passar para Ele curar você e te ensinar que a ferida que está aberta hoje, ela não vai continuar aberta se você insistir na presença dEle. E ter a disciplina de buscá-lo. Entende? Então você parte de nós termos disciplina, perseverança e querer estar na presença de Deus, buscando a Ele todos os dias, sem cessar, para sermos curados e libertos. Entende? Então todos nós, independente de tempo, de denominação, de quanto tempo você veio e está no deserto, vamos colocar assim, independente de tempo, cada pessoa aqui, na sua individualidade, quanto mais você se doar para Deus, mais retorno você vai ter dele. Consequentemente, você vai estar liberto, você vai estar sarado, você vai estar curado. Então, é você com Deus, é a sua individualidade com Ele, que vai determinar o tempo que você vai usar, que Ele vai trabalhar em você, que você vai ser liberto e curado, para Ele poder te encaminhar para os propósitos dEle. Ou seja, se você é uma pessoa que resolveu dar o seu 100% para Deus, e você falou para Deus, Senhor, eu quero viver a sua totalidade, e você se entrega para Deus todos os dias, e você tem disciplina com Deus, Ele vai te usar, Ele vai fazer os propósitos dele acontecer na sua vida mais rápido do que o seu irmão lá da igreja, que frequenta a mesma igreja que você, que é a mesma denominação que você, mas que só vai ao culto de domingo e não tem intimidade com ele. Entende? Do mesmo jeito que a salvação é individual, o seu relacionamento com Deus é individual também. E é Ele que vai determinar a sua salvação na eternidade. Entende? Porque muitas pessoas, gente, isso é o que eu vi e é o que eu venho percebendo hoje em dia. Muitas pessoas acham que é somente fazer a oração. Não é só fazer a oração. Não é só fazer a oração de reconhecimento. Você tem que desenvolver um relacionamento com o Senhor. Entende? Você fazer a oração de reconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo é você se permitir ser curado. É você querer passar pela forja, querer você ser tratado. Precisa, porque você está cheio de pecado. Existe pecado dentro de você. Jesus perdoou seus pecados na oração? Perdoou. Mas você está cheio das consequências que você escolheu fazer. As consequências e as feridas e os traumas estão dentro de ti. Então, para você viver algo de Deus para a sua vida, que é santo, que é sagrado, ok? Porque tudo que vem de Deus está santo e sagrado, porque passou pelo processo, e tudo que vem dele lá está pronto, os propósitos dele para a tua vida, que veio de Deus, Deus é santo e sagrado, consequentemente, o que você tem que estar para poder alcançar o santo e o sagrado? Em santidade. Se a gente voltar um pouco aqui, a história aqui,
para vocês poderem entender o que eu estou te falando. Se a gente voltar aqui e pegar o conhecimento da Bíblia, no Antigo Testamento, para o povo de Deus ter acesso a Deus, existia o sacerdote. E o sacerdote era a única pessoa que podia chegar dentro da tenda sagrada. Ou no lugar santíssimo lá, que era mais reservado ainda. Então, não eram todos os sacerdotes que podiam entrar nessa parte sagrada. Ok? Onde ficava ali a Arca da Aliança, onde ficavam os objetos sagrados. Era uma pessoa levantada por Deus, escolhida por ele, que poderia entrar nesse lugar santíssimo. Então, daí você já denota, você já tem por conhecimento que para você viver os planos de Deus para sua vida, você precisa pagar o preço de purificação de você, entende? De você se purificar com Deus, na presença dele, de ser curado, de ser tratado, de ser liberto, para poder viver os planos do Senhor para sua vida. Só que nesse tratamento, por que dói? Porque a gente é confrontado. Nós somos confrontados o tempo todo. O confronto de Deus é cura. Por que muita gente desiste? Porque as pessoas são confrontadas. E as pessoas não gostam de ser confrontadas. As pessoas não gostam de olhar para os seus erros e admitir que estão erradas. Porque o orgulho não deixa. A soberba não deixa, a vaidade não deixa. Entende? Então elas preferem continuar no erro e viver ali uma vida de fachada, de cristianismo de fachada, falar que é cristão da boca para fora, que o interno tá podre. Ou seja, é um sepulcro caiado, né? Tá oco. Não tem a presença de Deus, mas vive uma religiosidade. E religiosidade é pecado. Deus abomina a religiosidade, porque sabe que a pessoa não tem relacionamento com ele e usa o nome dele em vão. Entende? Então, os discípulos tiveram a oportunidade de viverem com Jesus do lado e serem tratados por Jesus. Hoje, a oportunidade que você está tendo é de ter o conhecimento daqui para saber que você precisa procurar mais a presença de Deus na sua individualidade, fazendo a leitura da palavra. A Bíblia é nosso manual de instrução. Compra uma Bíblia, se você não tiver. Uma Bíblia que você olhe, leia e entenda. Não é porque está na moda. Pega uma Bíblia que você leia e entenda o que está escrito ali. Entende? Então, compra uma Bíblia que você entende, que você se identifique. Começa a fazer a leitura da palavra a partir do Novo Testamento, para você já começar na história de Jesus. Absorve aquelas palavras daquele capítulo ali que você está lendo. Anota num papel o que você entendeu. Leia o que você escreveu. Coloque em prática na sua vida. Tudo que você escreveu, no seu dia a dia, você começa a colocar em prática. Você vai lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar. Que você vai começar a desenvolver um relacionamento com ele. Entende? Ele vai vir à tua mente, ele vai trazer... lembra aquilo que você escreveu naquele dia tal no caderno? Então, você pode aplicar agora nessa situação que você está aqui. Então, quando você começa a aplicar o que você está lendo na Bíblia no seu dia a dia, começa a ver em você uma transformação. Sem você perceber. É automático, é natural. Você vai sendo transformado. Nisso que você está sendo transformado, você está permitindo de Deus trabalhar em você mais fundo. Porque está havendo um interesse teu de querer ser transformado por ele. Aí você vai começar a leitura da palavra. Vai começar a ter relacionamento com Deus. Você vai começar a sentir necessidade de cantar. Ou seja, de adorar. De louvar o Senhor. Quando você vê, você já vai estar adorando a Deus. Mesmo que você nunca tivesse escutado o hino na tua vida. Você vai estar começando a adorar a Deus. Quando você vê, você já está começando a fazer jejum. Porque você vai ter o conhecimento que o jejum vai fortalecer o teu espírito e vai quebrar as cadeias que se encontram na sua vida. Consequentemente, que você vai buscando, você vai permitindo Deus trabalhar e vai começar a te mostrar o que você precisa fazer para poder dar seguimento no relacionamento que você está desenvolvendo com ele, que é a liberação de perdão. Para as pessoas que feriram você ou por situações que você passou, que você mesmo se sente culpada. Então, você vai começar a liberar perdão para ti. Isso tudo é gradativamente, porque você se permitiu ser tratado por Deus. Ou seja, você deu o primeiro passo. Você saiu da religiosidade, você começou a querer procurá-lo na sua individualidade. Entende?
Então, voltando mais uma vez aqui, os discípulos tiveram a oportunidade de ter Jesus do lado. Hoje, você está tendo a oportunidade de ensinamento, de saber como você deve fazer para você desenvolver um relacionamento com Deus. Você não está aqui por acaso. Toda vez que antes de entrar, eu faço uma oração ao Senhor e falo, Pai, traga todas as pessoas que o Senhor quer ter relacionamento com elas. Traga para a live. Eu não sei quem são, mas o Senhor sabe quem são. Então, você não está aqui por acaso. Você não está aqui escutando isso por acaso. Ele quer desenvolver um relacionamento contigo, mas você precisa acreditar e dar o primeiro passo. De querer ter um relacionamento com ele. Para poder desenvolver você, curar você, sarar você, para você viver os propósitos que ele tem para sua vida. Porque os propósitos que ele tem para sua vida são seus. Ninguém mais vai usar os seus propósitos, ninguém mais vai viver os seus propósitos. Se você fizer pouco caso dos seus propósitos, você vai continuar na vidinha mais ou menos que você tem. Quer dizer que seja boa ou ruim? Não sei, você que sabe. Mas você não vai viver o auge que você poderia viver se você estivesse na presença de Deus. E se você procurasse ele e desenvolvesse um relacionamento com ele. Entende? Vamos fechar aqui com Tiago. Tiago, quem era Tiago? Tiago foi um dos 12 apóstolos de Jesus, irmão gêmeo de Judas Tadeu, filho de Alfeu, parente de Jesus, conhecido como Tiago o Menor. Eu não sei se vocês viram The Chosen aqui. Tinha o Tiago maior e tinha o Tiago menor. Tiago maior, o Tiaguinho, se eu não me engano, era aquele que era manco no filme. Não sei se vocês viram aqui. Então vamos trazer essa cena para cá para a gente poder entender. Tiago menor, para diferenciar do outro apóstolo Tiago. Tiago era o próximo de Jesus e passou cerca de 3 anos morando com Jesus. Ele viu inúmeras demonstrações de divindade de Jesus e exerceu a sua função como evangelista, pregando o evangelho. Ou seja, Tiaguinho teve a oportunidade durante 3 anos de conviver com Jesus do lado. Entende? Ele teve essa oportunidade, ele foi agraciado por isso, vamos colocar dessa forma. Morando com Jesus e viu inúmeras demonstrações. E ele exerceu a função de evangelista, ou seja, ele não teve tanto assim destaque como muitos outros tiveram, mas ele teve a oportunidade de ficar 3 anos colado em Jesus e se tornar um evangelista. Ou seja, ele anunciava o evangelho por onde ele passava. As características do Tiago são as mesmas de Judas Tadeu, porque eles eram gêmeos. Ok? Então, Tiaguinho também era. Ele também tinha um perfil comunicador, com um coração grande, bom e generoso, buscava sempre a harmonia no grupo, era muito querido por todos, tinha uma sensibilidade e simplicidade muito grande, evitava conflitos, prestativo e sempre pronto para ajudar a todos a trabalhar em equipe. Ou seja, ele era uma boa pessoa. Ok? Tinha os seus defeitos, tinha suas qualidades, teve convívio com Jesus durante 3 anos, virou-se um evangelista, pregou o evangelho, não teve grandes feitos, mas estava com Jesus do lado dele. Isso para mim já é um grande feito. Entende? Teve essa oportunidade. O que aprendemos com o apóstolo Tiago? Ele foi fiel a Jesus. Seja bem-vindo, seu Edmilson. Deus abençoe o senhor. Ele foi fiel a Jesus. Ou seja, ele conviveu durante 3 anos com Jesus. Ele foi fiel a Jesus, exercendo a função que Jesus o confiou. Ou seja, Jesus confiou ele a função de evangelista. Ou seja, de pregar o evangelho por onde ele passava. Com isso, ele fidelizou lá durante 3 anos com Jesus e foi fiel a Jesus. O que Tiaguinho conhecia de Jesus antes de ficar os 3 anos com ele? A mesma coisa que os outros. Quase nada. Foi no convívio ali deles que um conheceu o outro. Jesus conhecia todos. Jesus conhecia as características, a personalidade de todos. Mas eles não conheciam Jesus. Então foi no convívio com Jesus que os discípulos se conheceram entre si, aprenderam a liberar perdão entre si para conviver entre eles, porque eu acredito que cada um ali tinha uma personalidade diferente, temperamentos difíceis de ser tratado, mas Jesus, que era o pilar, que era o centro de tudo ali do grupo, soube administrar as personalidades diferentes. Quem está entrando, seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Entende? Foi um grande evangelista, chegando a ser um dos pilares da igreja de Jerusalém.
Quando somos fiéis a Deus, a sua obra, ele nos coloca em grandes patamares. Deus não nos usa para obras insignificativas. Ele nos usa para fazermos a diferença. Você não precisa ser famoso para ter grandes trunfos. Deus usa as pessoas comuns para serem exemplos e serem seguidos. Então, sim, você é um instrumento nas mãos de Deus e pode se transformar numa potência se você se permitir Deus usar você. Ou seja, você pode se tornar um discípulo de Jesus, ser um grande discípulo, ser um grande evangelista, ser um grande missionário, ser um grande pastor, ser um grande bispo, ser um grande... Sim, não sei qual o seu chamado. Mas ser grande, começando pequeno, porque você tem um coração disposto e disponível para Deus te usar. Porque você falou, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Quando a gente ora para Deus e fala assim, usa-me conforme a tua vontade, a gente literalmente está liberando acesso total para Deus mexer na gente. Entende? Esteja preparado para quando ele começar a mexer, porque ele vai mexer, porque você deu permissão para falar. Você orou e deu permissão para ele fazer. Entende? Então, seja você uma pessoa corajosa, que vai orar ao Senhor e vai falar, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Se permita passar pelo processo de cura e libertação, para você viver os planos que Deus já tem prontos para ti. Desde antes do ventre de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um plano para você. Formado, pronto. Só ia conduzir você para chegar nesse plano, nesse acesso. Para começar a tratar em você, para você viver os planos dele para a tua vida. A gente precisa ter consciência que tudo de Deus é bom, perfeito e agradável. Ou seja, se está vindo de Deus para a nossa vida, não existe erro. Não existe, não vai dar certo. Vai dar certo. Porque Ele que fez. Porque Ele quer. Porque Ele determinou. Então, se você se mantém na sua presença com o Senhor, buscando a Ele em espírito e verdade, se doando para Ele, acreditando, confiando, exercendo a sua fé, sendo perseverante, as lutas estão vendo, a perseguição está vindo, está ficando pior, o mar está agitado, o vento está batendo, o barco vai virar, e você continuar exercendo a sua fé, que você vai vencer as batalhas que você está passando, e que você vai chegar no ponto que Deus quer que você chegue, você vai chegar. Porque você está determinando. A única pessoa que tem o poder de paralisar você é você. Porque Deus quer que você viva os planos dele. Mas você que vai determinar se você vai chegar lá ou não. Se você vai escutar a voz contrária que está dentro de você, ou as adversidades que estão à sua volta, ou se você vai transpassar esses obstáculos e vai querer viver os planos do Senhor para a sua vida. Dificuldade sempre vamos passar. Então, por que você vai parar no meio do caminho se você vai olhar para trás? Continua olhando para frente, segue. Quem quiser seguir com você, segue contigo. Quem não quiser, deixa aí. Muitas das vezes a gente passa por situações no nosso processo. No meu processo, eu tive muitas perdas de pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que fosse soltar minha mão. E soltaram. Por quê? Porque não quiseram seguir junto comigo. Parente meu, amigos meus, pessoas próximas minhas soltaram a minha mão e estão vivendo a vida delas e estão felizes. Na hora, eu me senti um pouco decepcionada, porque a gente cria uma expectativa. Só que tudo isso que acontece no nosso processo, das pessoas soltarem as nossas mãos, é para o nosso crescimento, desenvolvimento com o Senhor, preparando a gente para os propósitos dele, que a gente precisa segurar na mão dele e entender que Deus na nossa vida é suficiente. Aquela falta que você está sentindo de alguém que soltou a sua mão, ele vai suprir a sua necessidade. E ele vai trazer alguém que vai suprir essa necessidade em você. Porque Deus quer ver a sua felicidade. Entende? Mas às vezes, para o novo entrar, o velho tem que sair. O velho tem que ser jogado no lixo, tem que ser ficado para trás. Então, se você está parado no tempo do seu processo, olhando para trás, esquece o passado, deixa o passado no passado. Já diz, passado, passou. Começa a viver o seu presente olhando para o Senhor em direção ao seu futuro. Porque a sua promessa, o seu milagre, os seus propósitos estão no futuro. E Deus está transitando você do presente para o futuro, tirando você do passado
aquilo que não te apetece mais, para levar você para os propósitos que ele tem para sua vida. Entende? Então é necessário passar por esse momento de transição, dando glória a Deus, o Senhor, aleluia, pelas dificuldades que você está passando, pela oportunidade que está sendo moldado, lapidado por ele, preparado por ele para viver, para você viver os planos do Senhor para sua vida. Ou seja, você não tem que olhar para a promessa, você não tem que olhar para o propósito, você tem que olhar para Deus. Porque quando a gente começa a colocar os nossos olhos nas adversidades ou nas circunstâncias, a gente desfoca. Então a gente tem que olhar para Deus, somente para Ele, para Deus, Jesus e o Espírito Santo, se concentrar nele. Por isso que Deus fala para a gente priorizá-lo, para a gente não dar tempo de olhar para o lado, entende? E a gente se priorizar a Deus e ir na direção que Ele está mandando, sabendo que Ele está segurando a sua mão e está contigo. Entende, gente? É fácil. É fácil. Sério, tipo, como é que eu vou dizer para vocês? Não é no dia a dia, as adversidades vêm. Só que tudo depende da forma como que você olha. Se você olhar para a adversidade que está vindo contra você de uma maneira que você se coloque numa posição de medo, ok? Você vai paralisar. Mas se você olhar para aquela situação que está vindo contra você, está vendo desfavorável para você, com uma posição de eu tenho Deus com a minha vida, eu vou vencer e eu vou viver a promessa de Deus que Ele prometeu para mim, você transpassa o medo. Entende? Você não se paralisa. Você não se deixa paralisar, você transpassa aquela barreira que está chegando. Ou seja, você vence o gigante que está vindo contra você, vai te paralisar. Porque você colocou a sua confiança em Deus, a sua confiança, a sua fé nele, e você determinou na sua vida que você vai viver sim os planos do Senhor para ti. Entende? Então é você que determina se você vai viver os planos do Senhor para você ou não, se você vai ser uma seguidora de Cristo ou não, se você vai ser um discípulo de Jesus ou não, é você que determina. Deus quer te tirar do cativeiro que você se encontra. Deus quer te tirar do cativeiro emocional, do cativeiro físico, do cativeiro espiritual que você se encontra. Para Deus nada é impossível. Mas se você não chegar junto com Ele, Ele não consegue fazer sozinho, porque Ele precisa de você. Porque é para você que é a libertação. Entende? Não tem como ficar na rede tomando água de coco esperando a vida passar e Ele mexendo em você. Não. Você precisa fazer o passo a passo do processo junto com Deus, passando com Ele para Ele libertar você, para você viver os planos do Senhor. E se tornar, vamos botar aqui, um apóstolo, um discípulo, um evangelista, um missionário. Depende dos propósitos de Deus para sua vida. Entende? Então você é especial para Deus. Você é especial para o reino. Independente de quem você é, independente do valor que você tenha na sua conta bancária, independente da roupa que você veste, independente do lugar que você frequenta. Todos nós temos direito à salvação. O que vai diferir você da pessoa que não segue os caminhos do Senhor é porque ela optou por não querer ser salva. Ela se acostumou na vidinha dela e para ela tá bom. Só que quando chegar lá o dia do juízo final, que Jesus vai cobrar de cada um que a gente fez, ela não vai poder reclamar porque ela não vai subir. Por quê? Porque ela não abriu mão da vidinha mais ou menos que ela servia aqui, nesse plano. Entende? Porque todos nós seremos cobrados pelos nossos feitos. Agora a pergunta é, você vai passar pela porta quando ele cobrar de você o que você fez? Ou se você aceitou ele, ou se foi um bom cristão, amou o seu inimigo, estendeu a mão para o seu inimigo, perdoou? Entende? Então o seu processo é ad eterno até se você ser recolhido. Porque ele não está te preparando somente para as promessas e para os propósitos, ele está te preparando para a eternidade. E a gente é moldado o tempo todo. O tempo todo a gente vai para as mãos do oleiro, o tempo todo a gente vai para a olaria, o tempo todo o vaso é quebrado, é refeito, é colocado no forno, sai, vai para a prateleira. É assim o processo ad eterno. A diferença é que você vai crescendo, se desenvolvendo e cada vez mais Deus vai atribuindo situações a você, te dando missões para você vir crescendo espiritualmente, humanamente, amadurecendo para Ele te usar para outras vidas que precisam também passar pelo mesmo processo que você passou. Entende? Tá bom? Seu Jonas, seja bem-vindo à família, viu? Deus abençoe a sua vida.
Entende, gente? Então, essa foi a live de hoje. Então, a live, quando eu falo dos apóstolos, geralmente Deus fala muito conosco, porque uma coisa leva a outra, né? A gente fala das características dos apóstolos e a gente meio que se identifica com eles para a gente poder ver que eles eram pessoas comuns. Então, se pessoas comuns puderam ser apóstolos de Jesus, por que que você não pode ser um apóstolo de Jesus? Por que que você não pode ser um discípulo, um seguidor de Jesus? Basta apenas você se permitir. Como eles se permitiram. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus sabia quem eles eram. Eles não sabiam que era Jesus. Eles sentiram paz no coração. Eles sentiram uma testificação dentro deles que aquele cara ali que estava chamando eles era bom. Mas até então, eles tinham escutado falar através dos evangelhos, dos profetas, quem era o Messias. Mas até então, no primeiro ato em si, não tinha a convicção que Jesus era o Messias. Entende? Então, você que determina se você vai viver os planos do Senhor ou não. É você que pode botar tudo a perder ou é você que pode ganhar tudo que Deus tem para ti. Basta apenas você querer. E vencer as lutas que vão se apresentar na sua vida. Para você ter um crescimento, um desenvolvimento, um amadurecimento, as feridas serem tratadas, os traumas serem libertos. E mediante a tudo isso, você vai crescendo e desenvolvendo como ser humano. Entende? Primeiro, uma coisa que eu aprendi no meu processo com o Senhor, e quando a minha ficha caiu, fez todo sentido. A gente entra com uma idealização no processo. A gente acha que Deus está trabalhando pra gente. Essa é a idealização que a gente tem. Que Ele vai curar a gente, que Ele vai libertar a gente, que é pra gente. Mas quando você vai sendo tratado por Deus, você vai começando a perceber que não é a gente, é Ele. As coisas é pra Ele, a glória é dEle. O manifestar é dEle. Entende? E a gente vai sendo lapidado pelas mãos dele para glorificar o nome dele, porque através do nosso comportamento, das nossas atitudes, de quem a gente era, de quem a gente está se tornando, é que as pessoas vão ver que algo diferente está acontecendo conosco. E esse algo diferente é a presença de Deus que a gente está procurando e permitindo ser tratados. Entende? Então, o que eu aprendi no meu processo? Além disso, eu aprendi o seguinte, que eu levo para a vida e vira e mexe eu estou falando aqui. A sua primeira conquista é conquistar a Deus. Não é a promessa. Não é o milagre. Não é os propósitos de Deus. É você conquistar a confiança de Deus. Entende? Porque quando você começa a buscar Ele no seu secreto, você vai ver que não é de imediato. Que precisa ter em você uma disciplina, uma perseverança em continuar orando, mesmo sem resposta. Então, quando você continuar a oração mesmo sem resposta, você vai estar mostrando para Deus que você quer conhecê-lo. É como se ele te saísse do oculto e viesse para a luz ali te mostrando, eu tô aqui. Ele se evidenciasse para você de alguma forma. Aí você começa a perceber os sinais no lugar onde você se encontra, a atmosfera que você está, ou situações que você passa, você começa a ver sinais. Por quê? É Deus se manifestando para você, para mostrar para você que Ele está ali presente contigo, mediante a fé que você está exercendo e a disciplina em buscar Ele em oração todos os dias ali, um pouquinho. Ou seja, buscar a presença dEle. Então, a nossa primeira conquista é conquistar a Deus na nossa vida. A gente aprende a amá-lo, Ele nos ensina a amá-lo. Entende? Uma coisa é você falar que ama Deus. Outra coisa é você ter relacionamento com Deus e falar que você ama Deus. Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, Ele mostra a nossa podridão que nós somos por dentro. Aí você realmente vai amá-lo. Ou não, devido ao que Ele está te mostrando. Entende? Então, existem dois estágios. Então, queira conhecer Jesus, Deus e Espírito Santo. Permita-se ser tratado por Deus. Peça para Ele desenvolver dentro de você o amor teu por Ele. Ok? Eu fiz isso com Deus. Eu falei, Pai, eu preciso que o Senhor me ensine a ter fé. Eu preciso que o Senhor me ensine a amar você. Eu preciso que o Senhor me ensine a amar as pessoas, porque eu não sei amar as pessoas. Esse do amar as pessoas foi justamente o que eu pedi para Deus. Eu comecei com isso. Eu falei, eu não quero ser como os meus pais são.
Porque eu vim de uma família disfuncional, que não tinha amor. Falei assim, eu não quero ser como meus pais são. Eu quero amar as pessoas, eu quero poder ter empatia pelas pessoas. Me ensina a ser uma pessoa amável. Me ensina a te amar, me ensina a te buscar, me ensina a ter fé. Foi a oração que eu fiz para Deus. Eu quero mudar, eu não quero ser como eles são, eu quero ser diferente. Entende? Tá aqui hoje pregando para ti. Então, o meu processo foi muito difícil, por quê? Porque você amar as pessoas é muito difícil. E é Deus dá na prática, gente. Deus não dá assim, você quer amor, filho? Então eu vou pegar o pacotinho do amor aqui na prateleira do mercado, vou botar aqui no carrinho, você leva para casa e consome. Não é assim. Deus te dá pessoas difíceis, pedregulhos. Sabe aquela pedra que para você passar, você tem que ficar martelando ali até a pedra ser destruída? Foi esse tipo de pessoa que Deus colocou na minha vida. De todas as formas, idades, ângulos, gêneros que você possa imaginar. Então eu fui exercendo ali dia a dia com o Senhor a paciência, domínio próprio, porque quando você pede algo para Deus, Ele trabalha tudo em você. Entende? Então na minha vida, para eu conseguir amar as pessoas, Ele trabalhou o meu domínio próprio, Ele trabalhou a minha paciência, porque eu era uma pessoa que se não tivesse do meu jeito, eu virava as costas e ia embora. Eu era literalmente assim. Entende? Não tá do meu jeito, não tá do meu jeito, não dá da forma que eu quero, então tchau. Vou tentar em outro lugar. Eu era assim. Só que como eu pedi para Deus me transformar, eu não poderia agir dessa forma. Então Deus trouxe para mim pessoas difíceis de serem amadas, de serem tratadas, para eu poder exercer o amor que eu queria receber do outro, porque primeiro a gente dá para depois receber, para Deus tratar o meu interno, para eu conseguir desenvolver em mim empatia e amor pelas pessoas. Entende? Então o meu processo foi muito difícil. Eu acredito que o processo de todo mundo aqui é muito difícil, porque a gente está enfrentando os nossos medos, os nossos traumas e as nossas feridas. Entende? E isso Deus foi curando, Deus foi tratando, Deus curou a rejeição que eu sofri no decorrer da minha vida. Deus curou o abandono que eu sofria na minha vida. Deus curou a rejeição. Deus foi curando. Então, se você se colocar de prontidão ao Senhor e falar, eu quero ser curada, eu quero ser liberta, eu quero ser uma pessoa segundo o seu coração e eu quero viver os seus propósitos para minha vida, me ensina a te amar, me ensina a conhecer de ti, me ensina o que você quiser de Deus para você, Ele vai te ensinar, passo a passo. E Ele vai levantar pessoas na sua vida que vão te ajudar a caminhar, porque são pessoas que já passaram por que você vai passar. Pelo que você pediu, a cura que você pediu. Ele vai trazer justamente as pessoas que já passaram pelo mesmo processo com você, para ele ajudar você a se levantar e se reerguer, e ter alguém ali como auxílio para poder te ajudar na sua caminhada. Entende? É assim que Deus trabalha. Simples assim. Basta apenas você ter o coração disposto e querer conhecer mais do Senhor. Tá bom? Por isso que eu falo aqui que não é só fazer a oração de reconhecimento. A oração de reconhecimento é a porta que você está abrindo para Jesus fazer morada em você. Mas para o Espírito Santo fazer morada em você, a casa precisa ser organizada, precisa ser limpa, precisa ser tratada, precisa ser iluminada. Para o Espírito Santo estar habitando dentro de você. Então você precisa passar pelo processo de cura e libertação. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Agradeço a cada um que está aqui até esse momento, até essa hora. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus multiplique todas as bênçãos que vocês lançaram sobre a minha vida, pela presença de vocês estarem aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento, e agradecendo ao Senhor por essa oração. Márcia Dias, seja bem-vinda, você entrou no finalzinho, mas seja bem-vinda, viu, querida? Que Deus abençoe a sua vida, você chegou justamente na hora da oração, vamos orar conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor. Abençoa cada vida que está entrando, cada vida que saiu, cada vida que ficou. Pai, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade, com aprofundamento. Pai, coloque em nós corações disciplinados e está buscando a Tua presença. Coloque em nós, Senhor, corações abertos para receber o Senhor em nossas vidas. Cria, Pai, dê-nos coragem para Te buscar, dê-nos coragem para perseverar na fé, em direção aos Seus planos, aos Seus propósitos para nossas vidas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, que não exista nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo de limitação que venha se colocar contra nós,
em querermos buscar a Tua presença, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos perseverança, que nós tenhamos atitudes e decisões para poder seguirmos a Ti, mediante a todos os obstáculos que nós vamos encontrar no meio do caminho. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, Pai, em espírito e em verdade, te buscando, Pai, na sua individualidade, gerando contigo um relacionamento de profundidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que vocês venham ter uma noite abençoada por Deus, ok? Seu Jonatas, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada pelo carinho, tá bom? E não esqueçam de agradecer pelo dia, de orar ao Senhor, pedir para guardar o seu sono, a sua noite, e fazer disso um hábito na sua vida. De orar quando acordar, consagrando o dia, e à noite de orar para agradecer pelo dia que você teve. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada para quem resolveu me seguir e confiar no ministério que Deus me botou sobre a minha vida. Seja bem-vindo à família, quem é novo, tá bom? E quem já está na família, seja bem-vindo também, tá bom? Gente, fiquem na paz. Tchau, tchau. Fiquem em Deus. Tchau, tchau.